Eu peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 1. Apenas o verso 14. Até o 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós pedimos que agora o Senhor ministre nos nossos corações, enchendo-nos da Tua graça. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto ele tem uma riqueza muito grande, né? O capítulo 1 de João, ele tem riquezas poderosíssimas. E hoje eu quero falar sobre a graça e a verdade. Em hebraico é hesed e o amém. A palavra verdade em hebraico é amém. É por isso que lá em Apocalipse diz: assim diz o amém. Então todas as vezes que você olhar em Apocalipse falando a respeito do Senhor Jesus, você vai ouvir a expressão, ele é o amém, a manifestação da verdade, do poder da verdade, do assim seja. Essa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Abaixa só um pouquinho para não atrapalhar os irmãos me escutar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a função da lei, não que não existisse a graça e a verdade nessa época, sim. Davi fala sobre o hesed, fala sobre a graça. A palavra graça, ela em grego também tem uma derivação que significa doçura. Sempre houve. Aí alguns dizem: não, José, sempre houve a graça e a verdade. É verdade, amém, houve mesmo. Mas quando Jesus se manifesta, ele não está falando de que a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade se manifestaram agora. Não, é que Jesus abre como que um portal, uma dimensão, onde a nossa alma, o nosso espírito, ele pode entrar e experimentar essa doçura e esse amém que nos liberta. E nós vimos muito o Senhor Jesus operando em pessoas que, pela lei, elas não poderiam se aproximar de Jesus. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, pela lei, se ela tocasse em um rabino, ela tinha que ser morta, porque ela estava
imunda, e ela toca em um rabino, em um mestre, e ela vem por detrás, correndo um risco terrível de morte. Ela se dobra e toca naquela franjinha do talite, no tzitzi. A lei foi dada por Moisés, porque a função da lei é te acusar. A função da lei é o tempo todo dizendo: você está condenado e você vai morrer. Esse é o papel da lei, nos acusar. A lei é boa, mas a função dela é mostrar o seu erro. Ela não resolve o problema do seu erro, ela só te acusa. A graça e a verdade vem por intermédio de Jesus, e ela te leva para o ambiente da doçura, enquanto a lei está te acusando. Mas a graça e a verdade, ela não te isenta da lei. Ela te mostra com graça, e ela te leva para o lugar para que você seja perdoado, para que você entenda que você precisa de arrependimento. O apóstolo Paulo diz: constrangidos somos pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor nos constrange. Enquanto a lei te acusa, e ela coloca a espada no pescoço e você vai morrer, ela te acusa o tempo todo. E o inimigo, ele utiliza a lei, porque ele é legalista, para continuar te acusando. Ele precisa te acusar, porque ele vive de acusação. A palavra hesed, esse lugar, a graça é um lugar vivo, é um lugar cheio de vida. A expressão como é lida não está falando de uma coisa, mas está falando que a graça é uma pessoa. É por isso que a bênção apostólica começa com: e a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Você só tem acesso ao amor de Deus Pai passando pela graça. E por que eu estou insistindo sobre a graça? No Shabat eu disse que nós estávamos enfrentando uma guerra. Falei da atmosfera do carnaval desse ano, que é terrível. Falei da entidade, da injustiça que vai ser invocada e evocada nesse mês. Foi pregado no sábado, na sexta-feira, no Shabat: quem subirá ao monte do Senhor? O que tem coração puro, as mãos limpas e coração puro. Coração pegando fogo. Fogo do amor. O fogo do amor. Nós precisamos entender isso. Porque as águas desse mês virão para afogar o amor e apagar o amor. E eu preciso entrar nesse lugar de graça e dizer: Senhor, eu não dou conta de vencer na força do meu braço. Paulo: a minha graça te basta. Por que você está nervoso desse jeito? Por que você está querendo resolver o problema do espinho na carne, na tua força? Ah, irmão, eu tenho esse problema todo ano. Chega nessa época, eu fico nervoso, eu vou ficando descontrolado.
Estou falando isso porque meu WhatsApp está cheio de gente que já me ajuda. Hoje mesmo um me alugou o tempo todo. Apóstolo, eu não estou conseguindo vencer. A imoralidade está entrando na minha mente. Eu falei, você está congregando, meu filho? Nessa região que você está aí, você está indo para a igreja, está congregando, você precisa estar no corpo, servindo, porque nós já falamos, desde o dia 2, a chapa está esquentando. Paulo tinha um espinho na carne, e ele tentava vencer o espinho na força do braço dele, e ele estava desesperado, porque ele orava, e o negócio continuava. E o Senhor se revela e diz, filho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na tua fraqueza. A minha graça te basta. Essa atmosfera produz uma forte ansiedade para você correr e resolver problema, e é daqui, e é dali. Eu não estou dizendo para você não ser diligente, não, tem que ser diligente para resolver as coisas. Mas não fique desesperado. Não sofra por antecipação. Eu confesso, os irmãos, eu e a Lúcia, hoje a gente estava orando, né, entregando a nossa consagração, esperando o nosso filho chegar amanhã. A gente estava esperando, estamos morrendo de saudade dele, o semblante dele lá com saudade, e a gente de cá orando, jejuando por ele. Quando cancelou o voo, irmãos, eu fiquei desestabilizado aqui. Os irmãos aqui viram na hora do ensaio, porque a gente estava esperando ele, a gente já tinha esquematizado um esquema bem esquematizado. Ele está 6 meses sem comer uma picanha de verdade, irmãos. Entendeu? Uma picanha lá, estava falando para os irmãos, 300 conto, uma bichinha desse tamanhozinho, Ricardo. Você tem que comer cortando em estilete. Quer dizer, ele já estava pai, ele já vinha afiando a língua dele com os beijos para comer. As tripas finas e as grossas já estavam né, fazendo um maior movimento lá na barriga. E aí, o que você faz? O voo foi cancelado. Eu comecei a glorificar, meu Deus, ainda bem, 14 horas de avião em cima do Atlântico. Se esse avião estraga, é um dos melhores aviões, o 787, bruto. Todo computadorizado, mas deu uma panezinha que eles não conseguiram resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fiquei um pouquinho aqui, não foi? Para onde eu fui? Para a graça. A minha graça, o Senhor está cuidando. Eu não posso ficar sofrendo por antecipação. Então, eu falei, Senhor, então é assim, é? Eu vou pregar sobre isso, o Senhor já me deu essa experiência, foi? E eu falei, segura, prepara o último louvor, segura, estou nos braços. A graça te leva para os braços do Pai. Ela te leva para esse ambiente. Ontem nós orávamos por uma pessoa, e o início da oração foi levar essa pessoa para os braços do Pai. Chega, ela travou. É possível um ser humano ir para os braços do Pai? Eu falei, nós não vamos nem chamar ele de Deus, nós vamos chamar ele já de Pai. A graça e a verdade sempre existiram, mas Jesus, ele vem e ele se manifesta como a graça, como o amém, o Hesed e o amém. Eu estou querendo dizer para os irmãos que a pressão desse mês está começando a aumentar amanhã. Não se desespere. Entre na graça do Senhor. Senhor, eu não dou conta de resolver. Eu estou orando por um filho meu, perdeu o pai dele agora, esses dias. Enterrou o pai na terça-feira.
e falou: você tem autoridade para orar por mim. Porque quando você perdeu a sua mãe, você foi tão forte. Eu falei: não fui forte não, filho. É que eu aprendi logo a entregar a dor para o Senhor. Porque eu não tenho competência para segurar esse tipo de dor. E eu tenho que estar num ambiente de graça. Hoje eu quero te ensinar a entrar nesse ambiente de graça. Seguro estou nos braços do Senhor. Cantamos hoje aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Falamos, os louvores hoje todos estão dentro dessa temática, para que você descanse no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 é a mãe, todo mundo usa o Salmo 91 para a guerra, eu uso mesmo, mas eu quero te dizer que o Salmo 91 é a manifestação da graça, habitando dentro do esconderijo do Altíssimo. O pau está quebrando lá, mas eu estou aqui. Irmãos, nuvens e nuvens de demônios estão sendo liberados para esse período de carnaval. Por que eu falei que a igreja está convocada para o seminário de libertação? Porque nós vamos dar antídotos do período de carnaval. Terça-feira passada foi ungir as famílias, pedindo proteção. Terça agora vamos ungir de novo as famílias. Por quê? Porque a apóstola Lúcia falou, nós somos uma igreja de guerra. Tem um texto em Jeremias que me arrepia. Sabe qual é o texto? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, faz as coisas para o Senhor de forma medíocre. O que é medíocre? Que faz mais ou menos. Faz por fazer. Nós cantamos porque amamos o Senhor. Nós ensaiamos. Nós fazemos porque o Senhor é o nosso Deus. Eu quero que vocês olhem ali depois, atrás. O pastor Fábio e o Eli cobriram ali atrás, botaram um forro. Vai lá nos fundos depois, vê como é que ficou. Daqui a pouco nós vamos orar por eles, porque eles colocaram o coração deles aqui para trabalhar junto com o pastor Robson também. O Aleph veio alguns dias, porque precisava pegar as coisas no alto, não é? Mas os dois estavam ali. Fizeram por amor ao Senhor. Muitos não vieram porque estavam trabalhando, é verdade. Mas a primeira parte do versículo é essa: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu vejo os irmãos que limpam. Hoje nós entramos aqui para o ensaio do louvor. Que cheiro estava esse lugar. Um cheiro agradável. Tudo limpinho, com amor, com dedicação. Isso tem um galardão. Quando você faz para o Senhor dando o seu melhor. Mas tem a outra parte do versículo. Essa me deixa arrepiado. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que volta da guerra com a espada limpinha. A sua espada, querido, tem que voltar suja de sangue. O que quer dizer isso? Nós estamos numa guerra, e a minha espada, ela tem que estar manchada de sangue de demônio. Ah, irmão, nem sabia que esse demônio sangrava. Eu também não sei não, mas eu sei que eu passo cerol. Porque eu não posso, se eu voltar com ela limpinha, eu sou maldito. Eu tenho que entrar na guerra e botar para moer. O irmão Manuel e o irmão Júlio César saíram ontem. Olha isso aqui, ó. Domingo passado, você viu como é que está essa cesta?
seca igual língua de papagaio. E eles foram atrás, claro que outros irmãos também trouxeram, mantimentos. Nós vamos orar, porque eles oraram, e foram pessoas que não são da nossa congregação, pessoas que também, algumas não são nem cristãs, e eles oravam pelas pessoas, ministraram. É para fazer? Vamos fazer bem feito. É para orar? Vamos orar bem feito. É para bater? Vamos bater. Né, Ricardo? Nós não podemos fazer as coisas espirituais de forma relaxada. O coração tem que estar cheio desse fogo do amor. O amor, esse fogo que nos constrange, esse fogo de amor. Eu não posso ferir o meu Senhor. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é porque eu tenho medo de perder a minha bênção. Eu não posso feri-lo, porque Ele me ama, Ele me constrange. Eu estou pisando na bola, eu estou andando errado. Lembra daquela musiquinha, né? Eu andei errado, né? A pessoa pisou geral, aí vem o amor e constrange ele. Quantas vezes eu estava quebrado, ia para o culto, vi uma palavra, uma profecia, uma interpretação de línguas, meu filho amado. Eu falei, meu Deus, não pode ser. Eu não posso ser esse filho amado. Como eu estou errado aqui? É porque o amor, ele só sabe amar. Como eu amo o seu nome. Deixa eu falar um pouco do nome de Jesus. O nome de Jesus significa, em hebraico, Yeshua. Significa Yahvé salva. Ou a salvação vem por Yahvé. Mas esse nome, ele é tão doce, o nome de Jesus. Sabe qual foi a primeira pessoa que recebeu a revelação desse nome? José. José, o pai de Jesus, emprestado. Ele estava dormindo e ele tem um sonho. E o anjo no sonho fala, e o nome dele será Yeshua. Esse nome é tão doce que José não perdeu o sono. Ele continuou dormindo docemente. Quando esse nome é pronunciado, embora os joelhos no céu e na terra se dobram, e os debaixo da terra se dobram, mas quando o nome de Jesus é falado dentro do seu coração, sabe por que o seu coração estremece? Porque o nome vai junto com a graça. Todos aqueles que creram no seu nome receberam o direito, a graça de serem filhos de Deus. Que privilégio, que coisa poderosa, a graça e a verdade. Fica tranquilo, isso é Jonathan falando com ela. A graça e a verdade é um lugar vivo dentro do Senhor. Nós cantamos isso aqui hoje. Eu quero estar dentro do Senhor. E nós vamos fazer hoje um apelo. Eu quero orar para que você possa estar dentro do Senhor, escondido dentro dele.
escondido dentro da graça dele. Porque essa nuvem de demônios que foi derramada aí, elas não irão te achar. Porque você vai estar escondidinho dentro da graça. Você não vai usar a sua força, você não vai usar a sua teologia, você só vai se esconder na graça. Deixa o pau quebrar. Escondidinho dentro da graça. Deixa eu te falar mais uma coisa. Esses espíritos usarão pessoas para fazer você usar a sua força, para você usar a sua justiça. Ontem nós fomos fechados no trânsito. O cara, minha esposa, esse homem está mudado mesmo. Meu Deus, continue assim, meu amor. Eu estou sabendo que, e foi uma mulher, que é difícil mulher fechar a gente, mas é homem, não é? Fechou. E eu não posso, porque eu já me conheço. E eu não posso perder essa paz gostosa que está aqui dentro. Dá vontade? Dá vontade. Mas eu não posso sair da cruz. Eu tenho que ficar nela e a graça me protege. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Hein? Não sai não, querido. Vão tentar fazer de tudo para você abrir sua boca e dizer umas verdades. Não diga. Não diga não. Fique quieto. Pessoal que vai sair de lua de mel, que eu estou sabendo, ó, boquinha de siri, caladinho, porque eu sei como é que funciona esse negócio. Você pode perder uma bênção na primeira abertura da sua boca. Coitadinho do jacaré, não é? Tem uma festa no céu, boca grande não entra. Aí o sapo diz o quê? Coitado do jacaré, não vai. Essas entidades, os dois são das águas, o jacaré e o sapo. Já tiraram aí, né? Tem um lugar dentro da graça. Vai ter uma festa dentro da graça. Ó, não fale não. Permaneça dentro da graça. O Zorobabel, Neemias, Tobias, desce aqui para baixo. Vou nada, vou continuar fazendo aqui a obra. Vem conversar com a gente. Vou não, vou continuar fazendo o muro aqui. Não tenho tempo para perder não. Permaneça dentro da graça. Amém?